Olá, turma boa. Hoje eu estou muito feliz, como tem estado em todas as nossas últimas lives aqui. A proposta da Bodega da Turma Boa foi muito bem recepcionada, muito bem aceita pela militância e principalmente por pessoas que eu considero e respeito muito e que eu gostaria muito de um dia sentar numa mesa, seja para tomar um chopp, para tomar um café, para jogar a conversa fora. Então, nesse nosso encontro hoje, a gente tem aqui a Juliana Brizola, que eu sei que todo mundo adora, todo mundo ama, todo mundo tem muita curiosidade de conhecer mais sobre Juliana. Eu queria, na verdade, saber alugar a Juliana um final de semana inteiro, porque tudo que a gente vai falar aqui, a gente tinha um dia inteiro para conversar com ela e as histórias dela certamente não iam acabar, não iam ter fim. E aí a gente tem, Ju, aqui, o meu público aqui no canal é uma militância recém-chegada, não necessariamente filiada ao PDT ainda, por muitas questões, mas gente que veio para a política. E são pessoas que, às vezes, eu avalio como muito verdes, assim, muito inexperientes, no sentido de serem inexperientes no campo da política. E aí a gente se passa por um bocado de coisa, a gente sofre um bocado de coisa. Por exemplo, quem tem mais experiência dentro do campo da política já enxerga, tem uma outra percepção sobre um determinado fato. O que para a gente é uma tsunami, para quem já tem mais vivência e experiência, pode ser apenas um pingo d'água, sabe? E é isso que eu tenho tentado conversar aqui com os políticos mais experientes, com as pessoas que estão dentro dos partidos, que já têm mais vivência, mais experiência, de tentar transmitir um pouco desse conhecimento, dessa experiência que eles têm, que vocês têm, para a gente que está chegando agora. Então, assim, já te agradecer de novo, um montão aqui por você ter topado essa conversa. E aí, como o tempo da gente está meio cronometrado aqui, eu vou te fazer, a gente tem uma pergunta aqui para cada um, se a gente vê que tem tempo sobrando, mas a gente faz mais uma, mas você fica, bem à vontade no teu tempo para responder, enfim, se você quiser priorizar algumas coisas na tua fala também, esteja em casa, tá? A bodega, eu digo que o canal é meu, mas a bodega é nossa. Então, por favor, fica à vontade, tá? E aqui, uma coisa, Ju, que eu tenho perguntado inicialmente para quem chega aqui no canal, para quando a gente está conversando, é sobre como a política chegou na vida dessa pessoa, ou quando essa pessoa resolveu integrar, fazer parte, pegar a política pelas mãos. Tu é até uma covardia perguntar uma coisa dessa? É e não é, né? Porque, assim, do teu berço, muitos também tiveram, a sua família toda teve, mas você tomou uma postura em algum momento da sua vida. Então, como é que foi esse processo para você? Quem era a Juliana militante? Tu já pedia voto lá no berçário, sabe? Me conta aí um pouco dessa história. Bom, deixa eu dizer do prazer e da satisfação, né, de poder estar conversando com vocês nesse final de tarde de sexta-feira. Eu é que sou uma admiradora da Turma Boa. Eu acho que essa Turma Boa que se interessa por política, que está se interessando para saber sobre a questão histórica do nosso país, como chegamos até aqui e tudo mais, é algo muito importante para a mudança que a gente quer fazer, né, no país. A gente precisa do envolvimento. E os jovens, meu avô sempre dizia e acreditava muito que não tem mudança sem jovem, né? Não tem mudança sem os jovens na linha de frente. Então, eu estou muito feliz de poder falar com vocês, me sinto até um pouco mais jovem. Mas assim, pessoal, olha, essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, né? Realmente, eu não sei quando eu entrei para a política, né? Eu sei quando eu comecei a me candidatar. Mas, assim, na minha família, se falava de política no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Inclusive, as grandes brigas familiares sempre foram por política. Então, eu cresci nesse ambiente, muito envolvida sempre com campanhas políticas, eu adorava desde pequena, não foi no berçário, mas foi logo depois. Enfim, entregando panfleto, levando bandeira. Quando eu era criança, eu brincava de carreata em casa.
As minhas brincadeiras sempre tiveram muito esse envolvimento, né? Eu sempre gostei muito do PDT, o PDT para mim como um ente da família que sentava na mesa praticamente. Então, eu sempre gostei muito, né? Mas aquilo para mim era quase que uma diversão, assim, sabe? Eu levava muito como, hoje eu vou para o PDT. Para mim era uma felicidade se tinha uma campanha que a gente tinha que sair na rua, mas tudo sem muito compromisso, assim, né? Como se fosse mesmo assim uma diversão. O meu avô, que sempre politizou muito tudo, as conversas de família, todas as questões, né? Então era difícil também a gente ficar de fora completamente. A Laura mesmo disse, claro, a família é grande, tem várias pessoas que não foram para a política, né? Que optaram em não ir para a política, e inclusive eu entendo também muito, porque a trajetória do meu avô Leonel Brizola teve muito sofrimento, né? O exílio que foi imposto à família, que não foi só a ele, né? Foi imposto à família, na verdade, de 15 anos, abriu muitas feridas, certo? E feridas que talvez nunca tenham sido fechadas, né? Até hoje. Então, por exemplo, os filhos do meu avô Leonel Brizola, ele teve 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher. Todos eles faleceram antes dos 60 anos, né? E tudo isso, muito resquício dessa época. Então, também tinha muito trauma dentro da família, né? Que a política, muitas vezes, o meu tio-avô, o João Goulart, não, né, morreu no exílio, ninguém sabe até hoje se foi morto, se não foi. Mal e mal a família conseguiu enterrá-lo, não é? E as próprias perseguições que sempre sofreu meu avô Leonel Brizola. Eu me lembro que eu estava na escola e ele era governador do Rio de Janeiro e tinha uma briga muito grande com a Rede Globo, e aquilo era algo bem complicado para uma criança, sabe? Eu era cobrada dentro da escola, às vezes por alguns professores, e muitas vezes eu não sabia me defender. Então eu sei que muita gente da minha família passou por isso e talvez tenha ficado um pouco assim, né? Olha, eu não quero isso para minha vida e tal. Eu até, em um determinado momento, nunca pensei que eu fosse me candidatar. Eu sempre achei que eu ia ter a minha militância, porque eu realmente gostava muito, mas realmente nunca imaginei. E foi com a morte do meu avô, com o falecimento dele, que eu comecei a ser convidada para inaugurar busto, para ir ali, acolá, e eu comecei a perceber que para ter voz dentro do partido, não bastava eu ser apenas a neta do Brizola. Eu tinha muita... Eu queria muito que o partido continuasse na linha, né, que ele tinha deixado, com todas aquelas referências dele. E aí, eu morando já em Porto Alegre, porque também morei no Rio de Janeiro um bom tempo da minha vida, ele falece em 2004, muita gente me pressiona para ser candidato ainda ali, mas eu não me sentia preparada, eu também tinha muito isso comigo, eu queria muito me preparar, porque eu sabia da cobrança, mas não que eu hoje esteja preparada, porque eu acho que a gente se prepara todo dia, mas com o advento da morte dele, então, em 2008, eu resolvi que eu ia me candidatar a vereadora em Porto Alegre, né? Mas, assim, uma campanha que foi muito da juventude do partido, uma campanha sem recursos, e Porto Alegre fez uma homenagem à memória do meu avô Leonel Brizola e me fez a mais votada do partido, né? O partido sempre foi forte aqui, já tinha uma bancada constituída, então furar esse bloqueio não foi muito fácil, mas Porto Alegre homenageou meu avô e me fez a mais votada. Dali a 2 anos, o partido também já me cobrou para que eu fosse a deputada estadual. E aí, de novo, agora o Estado, então, fez uma grande homenagem ao meu avô Leonel Brizola e me elegeu a mais votada. Eu digo isso porque até ali eu ainda estava me afirmando, né? Quem realmente eu era. E, claro, eu acho que eu ainda também estou nesse processo, mas, porém, entretanto, eu era apenas a neta do Brizola. Né? Então, a partir do meu segundo mandato de deputada estadual, onde eu já tinha tomado vários tombos, já tinha visto que o Mandorinha só não faz verão, aprendido bastante, eu comecei a perceber que havia nascido algo de sólido nessa trajetória. Em muitos momentos me peguei refletindo se eu deveria continuar, se eu não deveria, né? Será que eu teria condições de levar todo o que carrega esse nome, né? Eu me cobro muito, então, mas eu tive vários sinais, né, de que eu deveria continuar, e enquanto eu estiver recebendo esses sinais, que são de vários tipos, eu vou continuar.
eu tenho vamos dizer assim, eu tenho, todos os dias eu acordo pensando que eu quero muito levar à frente essa luta do Brizola, levar à frente toda essa defesa da soberania nacional, de um Brasil-nação, de uma educação pública de qualidade, e tento sempre me inspirar nele, né? Ele não estando mais aqui, mas as suas ideias mais vivas do que nunca. Então, a partir dali, eu comecei a andar um pouco mais com as minhas próprias pernas e perceber que eu sou Brizola, não sou ele, né? Sou mulher, sou de outra geração, a minha vida foi bem diferente da dele, inclusive. Mas eu também entendo que a política ela é um lugar para todos, né? A política ela deve ser para todos, para as mulheres, para os homens, para os velhos, para os novos, para os negros, para os brancos, enfim, para todos. Inclusive eu que tive filhos durante tudo isso, né? Os meus mandatos, eleições, muitas vezes recebi olhares que condenavam, assim, quando eu levava meus filhos e tudo mais, mas eu não tinha saída, né, e era a forma também que eu tinha de conviver com eles, e eu também comecei a entender que a política também tinha que ter lugar para a criança, para a mãe que precisa levar a criança numa reunião partidária, não é? E também eu queria passar algo da geração do meu avô, porque na geração do meu avô, tinha muito isso, a criança fica em casa, a criança era apartada, e eu acho que inclusive faltou isso na minha família em relação aos filhos deles, né, deles colocarem mais a realidade, porque a gente sofre, 90% da política é sofrimento, só 10% são alegrias, e eu acho que o que é vendido para fora muitas vezes é uma vida fácil, uma vida sem trabalho, com dinheiro fácil, e, inclusive, para os meus filhos se defenderem, a minha vida é um jogo aberto. Eu estou aqui hoje fazendo uma live com vocês, num quarto da minha casa. Eles estão os dois ali na sala, cada um, enfim, fazendo alguma coisa. E eu digo, olha, a mamãe agora vai trabalhar, vai entrar, vai fazer. E o que poderia parecer difícil acaba se tornando fácil, porque justamente eu sempre falei a verdade. Então, assim, resumindo, eu nunca tive o objetivo, sabe, de entrar na vida pública. Isso foi acontecendo naturalmente. Hoje eu já me pego com 12 anos de vida pública, né? E, sinceramente, não sei se eu saberia fazer outra coisa, né? Eu gosto muito do que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, sempre tentando acertar, mas sabendo que eu ainda vou errar bastante. Olha, Ju, tu fala isso porque eu acredito que tu seja perfeccionista. Pela tua fala, eu acredito que tu seja. E eu sou, e a gente fica sempre nessa história do achar que pode fazer mais, pode melhorar, que tem alguma coisa ali faltando, né, e tal. Mas, assim, eu fazia um quadro aqui para o meu canal, onde eu acompanhava todas as deputadas trabalhistas, as deputadas do PDT. E, assim, eu acompanhava de forma relativamente próxima ao teu trabalho. Então, lógico, a gente sempre vai e pode, né, melhorar e crescer, mas, assim, a tua forma, a tua linha de atuação, para mim, eu que estou chegando agora, que preciso de um referencial, é brilhante, sabe? Não é nada... Se falta alguma coisa para você melhorar, acho que falta muito pouco. Eu mesmo, que estou aqui de fora, não percebo. E isso não é rasgação de seda, tá? Porque eu não elogio nada que eu não gosto, que, enfim. Mas, assim, eu não poderia passar aqui para a próxima pergunta sem observar isso, sem pontuar isso. E aí, já pegando um gancho do que tu falou aqui, eu vou jogar a próxima pergunta para a Adriana, porque é uma coisa que a gente aqui, enquanto mulher, a gente falou numa live que eu fiz com a Adriana no outro dia, das dificuldades que são da participação da mulher na política ativamente, né? Tu já colocasse isso aí, a forma que você consegue conduzir, ou seja, um pouco da sua receita ali, que é bem isso mesmo, a gente tem que envolver as pessoas que estão ao nosso lado, né? Nossos filhos, a família, no que a gente tem que fazer, porque senão ninguém tem a obrigação de saber o quanto a gente é ocupado ou por que está ocupado. Então, vai, Adri, manda aí sua pergunta para a Ju. Eu ficaria escutando mais, viu, Juliana, falando que eu já estava aqui, viu, Laurinha? Primeiro, boa noite, não é, a todos e todas, principalmente aqueles que estão nos acompanhando agora. Agradecer novamente esse convite da minha amiga Laura França, essa advogada maravilhosa, essa mulher corretíssima,
né, e cheia de energia, e que quando eu estou assim meio desestimulada, viu, Juliana, nesse meu processo político, ela diz, não, Dri, não, e pronto, e aí a gente se une e a gente bate um papo, antes pessoalmente, né, Laura, mas agora virtualmente sempre, nesse apoiamento permanente aqui das mulheres do PDT. E, Juliana, um orgulho estar vendo você, ouvindo você, podendo bater um papo com você, porque, assim, o meu ingresso no partido é muito recente, né? Eu fui candidata em 2018 pela rede ao Senado aqui, tive uma votação que me orgulha muito, mais de 90 mil votos, assim, me deixou muito feliz, mas eu tenho uma militância de 15 anos na Ordem dos Advogados, e nós somos advogadas, né? Assim, eu tenho uma participação aqui muito ativa nessa questão de gênero, na participação de mulheres envolvidas, de fato, né, nesses processos de decisão, não só no nosso órgão de classe, mas na sociedade. Então, como a Laurinha falou, é muito bom a gente ter inspiração. Quando eu estava como estudante de Direito, não existia, por exemplo, ministra do Supremo. Eu não conhecia nenhuma mulher advogada no meu círculo familiar, porque eu sou a primeira advogada, vamos dizer assim, então a gente não tinha esse contato. E a gente ter referência em outras mulheres fortes é muito estimulante. Então, tem você, né, eu queria começar antes de perguntar, fazer exatamente essa pontuação, como é importante para nós, mulheres, que estamos na política e que queremos transformar essa política nacional, enxergar, né, em outras mulheres essa luz no fim do túnel, né, esse alento de uma voz semelhante à nossa, de uma luta muito parecida com a nossa, e pontuando questões também que são muito parecidas. Eu tenho uma filha de 10, eu não sei a idade dos seus filhos, mas eu tenho uma filha de 10 e tenho uma filha de 30. Viu? Eu sou, né? Tenho uma de 30 e tenho uma de... Começou bem cedo. Pois é, então assim, inclusive a de 30 estudou aí em Porto Alegre, eu fui muita vez em Porto Alegre, ela fez na PUC aí do Rio Grande do Sul, ela fez o mestrado dela, e é criminóloga da área de penal, assim como você também é penalista, e Laurinha... Eu também fiz o meu mestrado na PUC aqui. Pronto, que bacana. E assim, e eu sou constitucionalista, a minha área é outra, né? Eu sou professora de Constituição também. Já está precisando muito de constitucionalista. Exato. Muito, muito mesmo. E aí eu tenho consciência disso, eu acho que foi por isso também que eu comecei a me engajar mais nesse processo de discussão. E eu acompanho também muito o seu trabalho, assim como Laura. Eu estou de olho, eu te sigo no Instagram, eu vejo o que é que você está colocando, e uma das pautas assim, mais fortes sua é, de fato, a educação. Né? E dessa linha que você diz, assim, desse papel feminino, de como a gente se coloca, como a gente tem que entender que a gente também tem que mudar esse espaço público da política para não causar mais estranhamento, uma mulher que chega com o seu filhinho, por exemplo, na sessão da Assembleia Legislativa, né, que amamente no parlamento, que tenha um compromisso, que isso seja normalizado e não algo excepcional, ou algo que seja fruto de crítica. Você vê esse olhar seu, não só com essa sua experiência, mas assim, esse seu olhar como mulher em relação à educação. Você acha que isso vem fazendo diferença? Você acha que isso pode fazer diferença com o ingresso de mais mulheres na política, com essa sua pauta específica, né, não só da educação integral, mas também uma série de elementos que são necessários para que a gente permita também essa emancipação feminina em todas as classes, porque a gente tem consciência do nosso local de privilégio, né, a gente sabe que apesar dessas dificuldades, a gente nem de longe, a gente experimenta as dificuldades da maior parte das mulheres que precisam trabalhar, né, e que tem exatamente esse desejo de que seus filhos tenham uma educação de qualidade. Como é que você enxerga? Como é que você incentivaria também essas pedetistas mulheres a se candidatarem, a se colocarem, né, e a terem esse brilho aí que você tem, que não é só do nome Brizola não, mas desse trabalho que você já mostrou que é possível de ser feito aí no seu estado, e eu espero que em breve no nosso país. Obrigada pelas palavras. Puxa, como é o nome da tua filha, que tem 30 anos? Helena Castro. Helena Castro. E aí você tem uma menor ainda? Ana Clara. Eu tenho Ana Clara, são as duas luzes, né? A grega e a latina. Então, a Helena e a Clara, são as duas. Fala aí de 20 anos, Juliana, de um filho para outro. Coragem, muita coragem.
Eu tenho o José Inácio, que tem 10 anos também, e a Angelina, que tem 5, né? Bom, eu acredito demais na participação da mulher da política para mudar a política mesmo. Eu entendo que a mulher, ela traz um olhar mais global, né? Um olhar assim de conseguir se colocar mais no lugar do outro, né? O homem, ele tem, com todo respeito ao Léo aí, uma certa dificuldade, mas é da criação, é cultural, né? A gente sabe que tem vários homens que estão ao nosso lado, que pensam como a gente, mesmo assim, eles ainda trazem, né, algo da sociedade patriarcal, pela cultura mesmo, como é criado, quem é que lava a louça primeiro em casa, vou ensinar minha filha, meu filho daqui a pouco, o filhinho da mamãe, né, sempre sendo servidinho ali e tal. As mães estragam também um pouco, né? Mas, assim, eu vejo muito assim, aconteceu comigo uma questão prática. O meu primeiro filho nasceu, eu era vereadora, né? E aí eu tive 4 meses de licença maternidade, voltei para o meu trabalho e levei ele. Eu defini que eu não teria babá, enfim, era um filho que eu queria muito. Eu já tinha 34 anos, esperava por esse filho há bastante tempo, ele veio, foi muito programado e eu defini que ele não ia ter babá e tal, que eu ia me dividir com o meu marido. Comecei a levar ele para a Câmara de Vereadores e ele se adaptou maravilhosamente bem, sabe? Sempre nos intervalos ali das mamadas, eu levava para o plenário. Claro, sofri muito preconceito, olhares, toma uma toalhinha para te tapar, aquelas coisas, né? Mas eu fui levando ali, meio... Aí depois eu já emendei a campanha para deputado estadual, ele tinha 10 meses, eu percorri o estado todo com ele, agarrada no meu peito, aonde eu chegava, a companheirada, inclusive, já me recebia, olha, tem uma papinha para o teu filho e tal, e sempre vinha alguém querendo pegar, querendo brincar, e ele sempre se deu super bem com tudo isso. Nunca passei trabalho com ele, mesmo tendo que viajar, e o trabalho normal qualquer pessoa passa, mas eu digo assim, dele estranhar, dele não gostar, de ter algum problema, né? Não. Quando veio a minha filha, né, o José Inácio já tinha 5 anos. E ela não foi programada, como ele. Ela veio no susto, né? Era um ano eleitoral para mim, eu tinha uma campanha eleitoral pela frente. Ela nasceu no mês de setembro, faltando um mês para a eleição, não é? E eu fiquei, inclusive, quase 45 dias da reta final fora da eleição. E fiquei em casa os 4 meses, e quando eu fui voltar para a Assembleia Legislativa, eu pensei, agora vamos lá, ela vai comigo e tudo mais, e tal, e não deu certo. Ela chorava desde a hora que ela entrava na Assembleia Legislativa até a hora que ela saía. E não adiantava, eu podia dar o peito, eu podia fazer o que eu quisesse, que não foi, né? Aí eu tive que me ajustar, não é? Tive que ver uma pessoa para me ajudar e tal, comecei a deixar ela em casa, mas me peguei com um grande dilema que a mulher vive no momento em que ela tem que se separar do seu bebê. A maior parte das licenças maternidade são de 4 meses, né? Tem algumas empresas que têm 6 meses, mas não é a maioria. E eu me peguei como tantas outras mulheres. Olha, eu preciso voltar ao trabalho, não é? Eu quero continuar amamentando exclusivamente a minha filha, porque, inclusive, eu sou extremamente cobrada sobre isso. Amamente o seu filho, 6 meses exclusivamente com leite materno. Eu tinha bastante leite, eu queria continuar, mas eu tinha que trabalhar. Bom, é claro, eu fui atrás, como é que eu podia fazer, comecei a esvaziar minha mama em casa e deixar e tal, mas eu percebi que eu era uma privilegiada, que muitas mulheres não teriam, né? Então, eu percebi que nesse negócio de maternidade e trabalho, talvez o momento mais difícil para a mulher fosse esse. Que não era o momento da gestação, não era o momento em que começava a amamentar, mas esse, onde tu tem que se separar do teu bebê, porque tu tem que trabalhar, tu tem que deixar o teu bebê, mas tu muitas vezes não tem como deixar o leite materno. A gente sabe das campanhas do leite em pó, batendo ali na tua porta, querendo facilitar a tua vida, e o quanto isso também te deixa culpada. Puxa vida, eu queria estar dando meu leite, mas eu estou tendo que dar, e esse drama, não é? Então, eu fui conversar com vários especialistas sobre amamentação, e aí a gente resolveu desenvolver, então, um projeto na Assembleia Legislativa que fala das salas de amamentação, na verdade, salas de apoio à amamentação,
que não é para a mulher ir lá amamentar. Ela pode até querer, se ela tem esse privilégio de levar o filho para o trabalho, sim, um lugar, com uma poltrona e tudo mais, mas é para a mulher retirar o seu leite, né? Que tivesse todo um mecanismo que a mulher pudesse retirar o seu leite, armazenar, no fim do dia ela levava para casa, e quando ela saísse no outro dia, por mais difícil que fosse essa separação, pelo menos ela ia saber, eu estou deixando o meu leite, aquilo que é cobrado cientificamente, eu estou mais inteira no meu trabalho, porque o meu filho também está ficando menos doente, e para melhorar tudo isso porque eu sofri. Então, a participação da mulher na política também é muito por aí, não é? A gente sabe muito aonde aperta o nosso sapato, e acho que a gente tem um pouco mais de condição de fortalecer política pública que facilitem de verdade a nossa vida. A questão, por exemplo, da educação. Infelizmente, a mulher é a primeira a ser atingida nessa questão. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo essa pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul, aí também, com certeza, estamos sem escolas, não é? Todas as crianças estão em casa. Aqui no Rio Grande do Sul, onde já começou a flexibilização, muitas mulheres têm que voltar ao trabalho. Mas aonde elas vão deixar os filhos, se elas não têm onde deixar? Com os avós, que são grupos de risco, não é? Então, o que está acontecendo? Muita mulher está perdendo emprego. A mulher é a primeira a ser atingida. Mesmo com toda essa desigualdade que já existe no mercado de trabalho, não há um olhar, né, dos que governam para que a gente proteja. Aqui a gente perguntou para o governador Eduardo Leite o que ele estava pensando em relação às mulheres que precisam voltar ao trabalho, que não têm escolas. Nós não queremos a volta das escolas agora. Claro que não. Mas a gente quer uma política de proteção para que essas mulheres não sejam desempregadas. E ele disse que ele ia pensar, que ele não tinha pensado. Ora, veja bem, é um homem, realmente não pensou. Porque a maior parte do homem que é casado e tem uma mulher, olha, minha mulher vai ficar com os filhos. É quase que natural, nem se pensa o contrário, não é? Então, eu acho que a participação da mulher ela é muito importante, nós já somos maioria no eleitorado, e as políticas públicas nem sempre se refletem assim. A gente já conquistou muita coisa, mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda, porque mulheres na política, né, ali na Assembleia Legislativa, são 55 deputados, nós somos apenas 9 mulheres. Ainda é muito pouco. Muito pouco, chefiando grandes empresas, inclusive até chefiando partidos, muitas vezes não é assim, né? Dentro do próprio partido a gente tem que dar umas cotoveladinhas aqui, ali, né? Mostrar que temos o nosso espaço, sempre, não é na briga, tá? Mas é sempre nos colocando, é isso que eu vejo. Ah, não, vamos fazer o movimento de mulheres, mas aí o dono do partido aqui, o vereador, quer botar a mulher dele de presidente, porque não sei, sabe? Isso não dá. Então, eu acho que só com muita afirmação, acho muito importante essa coisa da gente ter estímulos com outras mulheres. Acho que a nossa união, ela pode ser algo que mude isso. Né? Por isso que às vezes eu fico um pouco chateada quando eu vejo alguma mulher se torcendo, né? Indo para o outro lado, porque machistas todos nós somos, infelizmente, né? É da nossa cultura. Nós temos muito ainda a caminhar, tem muita mulher que gosta de apontar outra mulher e julgar, né? Olha, mas ela devia estar mais com os filhos, ai, essa daí não cuida dos filhos, ou essa daí cuida muito dos filhos, não trabalha. É sempre um grau, assim, um pouco maior do que com os homens, né? Eu lá na Assembleia já sofri várias coisas, né? Eles nunca vão, assim, te confrontar na ideia, né? Ou eles dizem que tu não tem preparo, ou eles dizem que tu tá meio nervosa, né? E então é diário isso, né? Isso é diário, é no trabalho, é aqui em casa com meu marido, eu também, todos os dias tento mostrar para ele, apesar dele ser um grande companheiro, ele também tem muita coisa para aprender, eu também tenho muita coisa para aprender. Então eu entendo que a participação da mulher na política traz para a política aquilo que a política deve ser, que é o quê? As ideias de todos, né? O que todos representam. Por isso que eu disse antes, a política ela tem que ser lugar para todo mundo, para que a gente contemple todo mundo. A mulher que não é mais minoria ainda é tratada como minoria, não é? Então, eu juro, eu fico muito feliz assim, de ver mulheres
querendo dar um pouco de si também para a política, humanizando um pouco a política, né? A gente chora, a gente sim fica nervosa quando é para ficar nervoso, a gente perde as estribeiras porque muitas questões é para perder mesmo as estribeiras, né? E traz para a política essa humanização. São as crianças, olha, daqui a pouco eu estou aqui entre uma criança, com os homens já é uma coisa muito, sabe? Então, eu acho que é muito importante humanizar a política, para que as pessoas entendam que a política é feita por gente, por ser humano, as pessoas têm defeito, é que nem partido. Partido não é 100% vai ser aquilo que tu quer, nunca. É uma agremiação de pessoas, tem um monte de gente ali dentro pensando diversas coisas. Então, agora, naquilo que a gente puder convergir, naquilo que a gente puder se unificar. Então, eu acho que a mulher, a participação da mulher, a vontade da mulher, ela só agrega na política, inclusive para os próprios homens, trazendo um outro leque assim, para eles pensarem, para eles também começarem a se colocar um pouco mais no lugar das pessoas. E esse instinto aí que a gente tem, que a gente é cobrada desde que nasce, né? Quando tu nasce, tu já estão te perguntando quando é que tu vai casar, se tu casa, quando é que tu vai ter filho, e agora parou, não vai ter mais, não entende? Então, eu acho que tudo isso a gente está mudando aos poucos. Tem muita mulher boa na política, eu posso dizer isso para vocês, eu convivo com várias que realmente são mulheres, mesmo independente de outros partidos, que estão pela causa da mulher. E veja bem, uma pandemia como a gente está, eu falei da questão do emprego, muitas mulheres também são as primeiras a serem atingidas, né, nessa questão toda que envolve tudo isso da pandemia. Então, eu acho que é um momento que a mulher está ganhando um protagonismo, mas é muito importante que a gente siga, né, que a gente ocupe os nossos espaços, que a gente faça com que a gente seja ouvida. Enfim, eu fico muito entusiasmada, né, com a participação de mulheres na política, porque eu também quero me identificar, né, com várias. Tu tá vendo? Para agradecer, viu, Laura? Amei, né? Amei essa resposta aí. Queixo, né? Amei. Eu tô assim, segurando o queixo, né? Ô, Laurinha, e me lembrou essa fala na informalidade aqui do nosso bate-papo de boteco, viu, Juliana? Me lembrou, porque a minha primeira candidatura já foi ousada, né? Candidatura ao Senado. E todas as entrevistas que eu participava, de rádio, todas, minha gente, todas. O entrevistador olhava para mim e dizia: a senhora tem que idade mesmo? Por que a senhora está escolhendo o Senado? Eu dizia: por que eu não posso escolher o Senado? Olha, eu estou no gozo pleno dos meus direitos eleitorais. Eu posso votar e ser votada. Eu tenho idade mínima, eu tenho experiência em processo legislativo, eu sou constitucionalista, tá? Por que não? Não é? Ou seja, essa pergunta direcionada a mim, essa desconstrução, o que é que essa mulher pensa que ela é? Na verdade, eles queriam dizer isso. Quem é que você pensa que é, para você estar se candidatando ao Senado? Eu acho que é importante também as mulheres quebrarem esse paradigma de que esse espaço de política é só para um perfil, e geralmente esse perfil é um perfil masculino, né? E a gente tem que ousar. Então, se você tem alguma vocação, que você ocupe esse espaço, senão a gente vai continuar votando nas pessoas que a gente não acredita, ou que não tem nada a ver com a gente, ou só por eliminação, né, Juliana? Sem a força, esse respaldo. Isso acontece muito, gente, porque, por exemplo, sabe, como eu disse do partido, são as minhas vivências, né? Mas dentro do partido, até inclusive eu tenho 2 irmãos que estão na política e tudo mais, e para eles nunca foi perguntado justamente isso, assim, mas por que você está se candidatando? Você já afirmavam, sabe, você quer seguir o seu avô, que bom, que maravilha. Para mim já nunca foi assim. Agora, por exemplo, que eu estou pré-candidata a prefeita aqui em Porto Alegre, enfim, estamos construindo essa candidatura, a gente sempre tem, né, os seus adversários dentro do próprio partido, e só o que me diziam é o seguinte: tá bom, você vai ser, mas você tem que se preparar, viu? Você tem que estudar, você tem que se preparar. Então, assim, isso para um homem, se eu me chamasse Leonel Brizola Neto, como você chama o meu irmão gêmeo, jamais fariam essa pergunta. Então, eu até fico brincando, mas é algo muito duro, na verdade. A gente tem que estar sempre mostrando o preparo, e por isso eu falei no início que eu fiz questão de realmente me preparar, fui para essa área acadêmica, porque eu entendo que isso te dá uma certa segurança, né, em determinadas questões, e porque eu sabia que sempre viria isso, né?
sempre vem esses questionamentos, né? Mas ela é a neta do Brizola. Teve uma moça aqui num programa de televisão que ela disse, mas eu não sei por que falam tanto, ela é só a neta do Brizola. Então, assim, e não que isso para mim seja uma ofensa, viu? Ser neta do Brizola para mim é o maior orgulho. Só que eu via ali, na verdade, uma discriminação em relação à minha pessoa, né? Por quê? Sabe? Nunca se fez essa pergunta para um homem. Então, tu está me dizendo justamente aquilo que a gente passa. E a gente tem que ser muito forte, porque muitas vezes isso faz com que a gente sinta vontade de desistir, não é? E eu já estou numa fase diferente, né? Isso aí só me dá vontade, né? Já estou pelo contrário. Mas é isso aí. Vai, Léo. Agora, emenda aí a tua deixa. Bom, antes de tudo, então, eu quero agradecer, né, a você aí a oportunidade de participar aqui mais uma vez, virar freguês da bodega. E é uma satisfação muito grande estar podendo falar com a Juliana, poder ouvi-la. A gente, assim, tem contato pelo Twitter, né? Mas muito bom ter essa proximidade. Então, vou tentar colocar um pouco o meu ponto de vista, né? Que é o da cota masculina aqui da conversa. Também da cota de quem não é afiliado ao partido, apesar de ser simpatizante, né? Então, eu estou, assim, trazendo uma coisa de fora mesmo. Eu fico pensando, né, como a política para muita gente é uma coisa distante, e foi o meu caso, né, a política foi uma coisa que veio de encontro mais recentemente, né, emergiu assim. Só que eu mantenho esse certo distanciamento, essa certa desconfiança da política, como muita gente tem, né? De se filiar a um partido e imaginar que, né, tem um certo cinismo que afaste. Mas aí tem sempre, ou você tem, eu fico pensando no caso mesmo de uma mulher que sente na pele as dificuldades e vai atrás da política para tentar melhorar essa realidade de ser mulher, ou seja, no movimento negro, ou seja, de um operário, ou seja, enfim, qual seja o seu foco, né? Pensando, é importante ter uma bandeira para se procurar um partido, é importante, assim, o PDT tem mesmo essa relação com a educação, né, que você pode pegar a inspiração do próprio Brizola, agora tem o Ciro com a experiência do Ceará, que eu acho que acaba atraindo muita gente, né? Então tem esse lado mais próximo, esse lado mais de identidade mesmo que você cria, e tem o projeto mais geral, né? Eu fico pensando, qual a importância de um líder assim, né? Fico pensando, o Ciro, tentando emendar isso, o PDT na minha cidade não existia. Até fiquei sabendo a semana passada que foi criado um diretório do partido no final do ano, em decorrência da candidatura do Ciro pelo PDT. Trouxe essa militância, né? Então, assim, antigamente tinha o Brizola, que servia que pautava, né, a referência ideológica de valores do partido, assim como outros partidos têm outras lideranças de referência. O Ciro trouxe isso de volta para o PDT. Como é que você vê a transformação assim do partido que você conhece desde lá de trás, depois com a morte do Brizola, e como que está hoje? Então, assim, eu tinha tantas coisas para perguntar, acabou saindo embolado, assim, se não é uma conversa mais longa, né? Mas deu muita coisa aqui que dava para emendar. Mas a tua pergunta é muito boa. Eu acho importante, porque eu posso dizer para vocês o seguinte: quando o Brizola era vivo, o PDT, que sempre foi um partido não de quadros, tá? O PDT sempre foi um partido de massa. Então, o Brizola dava o norte, né? Às vezes, os próprios pedetistas ficavam meio perdidos, assim, porque ele era uma pessoa
que enxergava muito lá na frente, né? Mas ele unificava o partido, porque partido é partido, já diz o nome, sempre tem disputa, sabe? E o Brizola unificava, porque o PDT, aonde o Brizola chegava, queria fazer o Brizola presidente da República. Então, se deixavam algumas divergências de lado, alguns entendimentos diferentes, não, chegou o Brizola, unificou, é Brizola presidente da República e tal, isso nos unificava. Com o falecimento dele, infelizmente, o PDT ficou um bom período bem perdido, como um barco à deriva, na verdade. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, desde que o Brizola faleceu, nós participamos de todos os governos, de PT a PSDB, tá? Sempre somente ocupando cargos, nunca deixando a sua marca, a sua bandeira, mostrando quem é. Então, nesse vácuo que teve entre o Brizola e Ciro, o PDT foi perdendo muito a sua identidade. O PDT no Rio de Janeiro era uma coisa, no Rio Grande do Sul era outra, na Bahia era outra, e era uma salada de fruta, e tinha gente aqui, lá, falando tudo valia. Tinham muitos projetos pessoais e pouco projeto coletivo. A vinda do Ciro justamente resgata o projeto coletivo, né? Hoje o Ciro unifica o PDT. Hoje nós voltamos a ter uma proposta nacional, o que é muito importante para um partido político. Eu, por exemplo, se tiver a oportunidade de ser candidata aqui pelo PDT, uma das questões que me faz aceitar é o fato da gente ter a candidatura do Ciro à presidência da República. Isso me dá segurança no que eu defendo. Isso me traz assim um porto seguro, né? Olha, nós temos um projeto nacional para apresentar, né, para a população brasileira, que reflete, inclusive, na Prefeitura de Porto Alegre, tantas outras. O Ciro, ele trouxe de novo a esperança dos brizolistas, resgatou, até porque ele tem muitas coisas parecidas com o meu avô, né? Inclusive, às vezes, eu fico achando até a conversa com o Lu, porque ele está ficando parecido na imagem. E ele resgata a autoestima dos brizolistas. Quando a gente passa por uma campanha de 18, que por mais que eu sei, ela poderia ter sido muito melhor, ela trouxe de novo o brilho, a vontade da gente levar a bandeira do PDT para a rua, mostrar que a gente tem um projeto, mostrar que a gente tem uma linha, porque eu acho assim, virou uma salada de fruta essa questão de partidos. As pessoas se filiam nos partidos sem nunca nem ler o estatuto, o que defende o partido, porque isso é uma coisa muito importante. Não vai ser nunca 100%, mas tem que ser parecido, pelo menos. Não dá para tu se filiar num partido comunista e ser completamente contra o comunismo. E isso acontece muito. Inclusive, eu tinha um amigo que ele falava, olha, a gente vive um fenômeno hoje em dia, que nem é agora, é um tempo um pouco mais atrás, que não tem trabalhador no Partido dos Trabalhadores, não tem comunista no Partido Comunista, não tem socialista na social-democracia. Então, assim, essa falta de identidade com os partidos, eu acho que os partidos, inclusive, sofreram bastante com isso, desgastes e falta de interesse das pessoas, por isso, porque falta identidade. Então, hoje, eu acho que aquilo que aconteceu comigo, meu olhinho começou a voltar a brilhar, eu fiquei com muito orgulho, voltou meu orgulho de dizer que eu sou PDT, não estou nem aí hoje em dia, vou para a briga com eles tudo mesmo, porque, na verdade, tudo aquilo que eu vejo que meu avô lutou em relação ao partido, da forma como ele queria, e, sobretudo, ter um partido nacional, porque tem partidos que não tem projeto nacional. Isso quer dizer o quê? Cada lugar se negocia uma coisa, né? Não, tem um projeto nacional, é mais fácil de tu ter uma linha. E eu vejo isso, que ele, tudo aquilo que ele pensou, hoje o Ciro está conseguindo colocar em prática de novo, unificar o partido para apresentar um projeto coletivo, uma transformação, lutando muito pela questão da soberania do desenvolvimento da produção nacional, defendendo, sim, a educação. Eu vejo o Ciro, por exemplo, todo o projeto do Ceará,
educacional, tem muito a ver com o projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola, das escolas de tempo integral, tem muita coisa em comum. Então, esse resgate de um projeto coletivo, esse resgate de um projeto do Brasil Nação, tudo isso, eu tenho certeza que o meu avô está muito orgulhoso, porque o Ciro Gomes foi o último voto do meu avô em vida, não é? E então as pessoas podem ficar de churumela aí querendo falar, postar fotinho dele com não sei quem, com não sei que lá, mas ele no último momento ali de vida foi com o Ciro e ele sempre sonhou, né, que o Ciro pudesse representar, tanto é que ele apoiou o Ciro para a presidência da República lá atrás, e eu acho que as coisas acabaram dando muito certo, né, onde quer que ele esteja, eu acho que ele está também nos apadrinhando aqui embaixo, e toda aquela luta, porque a formação do PDT foi uma formação muito difícil. Brizola foi traído quando volta do exílio e perde a sigla do PTB, uma das poucas vezes que eu vi o meu avô chorar, inclusive, e eu era uma criança. E eu me lembro. E talvez ele sofreu muito para formar o PDT. Contou com gente muito valorosa, né? Imagina, formar um partido do Iapoca ao Chuí, e ele conseguiu. Ele fez o PDT um partido forte. Infelizmente, depois da sua morte, o PDT sofreu esse vazio, quase como um luto, assim, né? Um luto grande de muito tempo. E o Ciro resgata tudo isso. Então, olha, eu vou te dizer, eu talvez, se conversassem comigo há 10 anos atrás, eu não estaria assim tão esperançosa como eu estou hoje. Hoje eu tenho uma esperança muito grande no projeto que o PDT vai apresentar, não só agora nas eleições de 20, mas também na de 22, sobretudo, porque é um projeto que resgata muito toda essa linha, o fio da história, como falam, de todas as conquistas trabalhistas que a gente teve no nosso país, que falem o que quiser, mas os governos trabalhistas foram os que deram as maiores conquistas para o povo brasileiro, pelo menos conquistas sólidas, né, que temos até hoje, CLT, o voto da mulher, tantas outras coisas, todas essas empresas nacionais que aí temos, que muitas já foram privatizadas. Então, assim como o meu coração se encheu de esperança, eu entendo que vocês não estariam me procurando, vocês não estariam olhando para o PDT com esse olhar, se o Ciro não tivesse escolhido. E assim, preciso registrar também a generosidade do presidente Lupe, né, que não quis ficar como, ficou com o partido, e não, ele procurou aquele que Brizola falou em vida que seria um grande líder, ele estendeu a mão para o Ciro, buscou o Ciro, trouxe o Ciro. E eu acho que hoje eles fazem uma bela dupla, o Lupe articulando, está se saindo um grande articulador. E o Ciro é esse gênio, na minha opinião, um gênio, um cara preparadíssimo, com muito boas intenções, que já podia ter saído da política, largado, viver a vida dele tranquilamente, e quer dar aí, né? Eu acho que ele é muito generoso e tem muito a contribuir para que a gente possa fazer esse país um país grande de verdade. Eu acho que esse era o sonho do Brizola, fazer o Brasil um país grande para o povo, né? A sua confiança inspira a gente também. Eu, pelo menos, senti muito contemplado com a sua fala. Eu estou me aproximando cada vez mais das ideias do partido, conhecendo mais, tendo mais contato, e né, eu tenho zero experiência política fora o movimento estudantil por um tempo. Estou realmente sentindo um impulso cada vez maior de procurar a me filiar ao PDT mesmo e fazer essa militância, né, acontecer. Eu que não tenho justamente uma causa específica, né, como movimentos sociais ou sindicais têm, mas essa ideia mesmo de um projeto nacional é uma coisa poderosa. Eu posso falar por mim. Eu espero que isso realmente se espalhe, né, e prospere. Como vocês sabem, o tempo passa, o tempo voa, né? A gente, com certeza, ficava aqui uma eternidade conversando com a Juliana. Eu até falei para as meninas que estavam em contato comigo, a gente estava agendando. Eu digo, olha, não dá para a gente passar um final de semana com a Juliana, não, assim, né? Porque assunto com certeza não vai faltar.
E aí, mas o nosso tempo já passou, assim, já o que a gente tinha combinado. Juliana, gratíssima. Vou te deixar agora com um tempo livre aqui para a sua despedida. E aí também livre, se você quiser deixar um recado para a militância, para o Ciro, ou, enfim, fica à vontade aí e é com você. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer esse bate-papo, assim, realmente me senti em casa falando com vocês. Vocês são generosos demais, são muito carinhosos. Puxa vida, todo mundo precisa, né, de uma dose, assim, para melhorar a sua autoestima. Hoje eu já estou com a minha dose garantida. E eu sou muito grata. Eu quero muito conseguir fazer com que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, porque não é verdade que a gente precisa ter todo esse sofrimento, né, que passa o povo brasileiro. A gente tem um país tão grande, cheio, o povo brasileiro é um povo muito trabalhador. Tem uma parcela da sociedade que gosta de dizer, são tudo vagabundo. Olha, isso é a maior mentira. Se tu pegar o teu carro às 6 da manhã e passar pelas paradas de ônibus, tu vai ver, né, que o povo brasileiro está lá a partir das 6 da manhã. Eu vejo imagens, às vezes, na televisão, lá em São Paulo, há uma reclamação de volta de trabalho, não sei aonde, a partir das 6 da manhã já estava... O povo brasileiro é um povo muito trabalhador, é um povo muito sofrido, e que, na verdade, infelizmente, a gente veio por muitos processos, né? A própria questão da ditadura, veja bem, a gente não reviu tantas coisas, e hoje a gente encontra pessoas pedindo intervenção militar. Falta consciência, é verdade, acho que o Brizola sempre lutou muito pela educação por isso, não é só a educação pela educação, mas para criar mentes esclarecidas, para que as pessoas possam pensar com a sua própria cabeça. Eu vou escutar a Laura, eu vou escutar a Adriana, eu vou escutar o Léo e vou refletir disso tudo, o que eu acho que é a gente exercitar essa consciência crítica. E assim, quando o Léo fala do partido, eu te digo, Léo, não espere 100% de maravilhas, mas espere um local adequado onde tu também possa colocar aquilo que tu pensa, defender, que as pessoas vão te ouvir e que vai ter um debate, e quem sabe as pessoas não mudem de opinião, inclusive adotem aquilo que tu pensa. Mas é que não adianta muito, às vezes, a gente ficar só em casa falando, por que fizeram isso, por que fizeram aquilo, porque as coisas não vão mudar. A política, apesar de estar toda essa criminalização, quem faz política é isso, ou então não tem jeito, esses políticos, é a política que vai transformar. Então, se a gente não participar, se a gente não estiver dentro, alguém vai estar lá e vai definir por nós, vai fazer por nós. A nossa participação, ela é fundamental para que a gente consiga transformar. E eu vejo hoje muita gente com opinião política e tudo mais, para um lado bom, para um lado ruim, mas a gente tem que conhecer também, né, a nossa história, tudo que veio, que nos trouxe até aqui, o quanto o Brasil, na verdade, foi o último país ocidental a aceitar o fim da escravatura. A gente vive isso até hoje, e todos esses processos, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade. Agora já vou para essa live que eu vou fazer preparada, porque já ensaiei aqui, já treinei, já estou com a minha fala pronta. E eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês, sempre. Hoje foi assim, mas a gente pode voltar a falar, vamos escolher um tema específico e falar bastante. Quero dizer para a Adriana que eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia e que, olha, é uma briga esse negócio de constitucionalidade. Então, eu vou começar a te chamar. Eu não tenho nenhum amigo constitucionalista, vou ver depois o WhatsApp, que eu vou dizer, olha, aqui não, entendeu? Aqui está aprovado, vocês têm que me ouvir, porque a constitucionalidade virou uma questão subjetiva, e pelo amor de Deus, a gente tem que saber o que é constitucional ou não, não é? Vamos lá, Ju. E agora a gente tem que provar que a Constituição é constitucional também, é uma loucura. Pois é. Então, assim, gente, obrigada pelo apoio, pela força, pelo carinho. São muitos entraves, mas é muito bom também saber que tem essa turma boa, maravilhosa, e essa conversa de boteco, então, eu por mim ficava aqui, olha, a noite toda. Um beijo enorme para vocês, contem comigo, em breve nós vamos poder nos abraçar. Se cuidem! Vamos sim, vamos sim. Ju, muitos beijos. Deixa eu mudar aqui a tela para todo mundo poder mandar beijo
Igual para Ju. Beijo, Ju. Obrigada aí por ter vindo, obrigada pelas palavras, obrigada por tudo. E assim, a bodega está sempre à disposição, sim, para o que vocês quiserem, sabe? É só dizer, Laura, eu quero ir lá e acabou. Enfim, vem, sabe, sem delongas, tá? Então, gratíssima aí. Eu vou te deixar ir agora, que eu sei que você tem o próximo compromisso. E a Adriana e Léo ficam para as despedidas. Eita, peraí, deixa eu fazer a foto oficial. Ah, diz, todo mundo arruma o cabelo. Se ajeita. Diz. Pronto, a foto oficial feita. Tá, um beijo, querida. Vai com Deus. Beijo, Ju. Obrigada. Beijão, obrigada a vocês. Tchau. Então, gente, Adri e Léo, o tchau de vocês, a mensagem de vocês, grata já aos dois muito, né, por sempre me atenderem aqui, vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Vai, manda aí, Adri, tua despedida. O microfone. Agradecer nossa cota masculina, né, eu adorei a intervenção do Léo, achei muito legal, achei que foi massa essa colocação aí desse projeto, sobretudo porque eu acho que a ideia nossa, né, Laurinha, sempre é de desconstruir também esse espaço da política como um espaço negativo, como um espaço que não é atraente, né? Eu achei a pergunta do Léo sensacional, porque acho que quem escutou, quem acompanhou também aí a resposta da Juliana, deu uma animada para participar mais do processo político, que a gente sabe que não é fácil mesmo, não. Mas, Laura, 1000 vezes obrigada, beijos e beijos, né, minha amada? A gente vai à nossa bodega depois, de verdade, beber o nosso chopinho. Verdade. Mas, virtualmente, minha amiga, você é sensacional e a oportunidade que você está dando para todo mundo, da gente conversar e conversar sobre política séria, mas dessa maneira descontraída, só você, tinha que ser você, tinha que ser essa liderança que é Laura França, para a gente... O meu ego agradece, tá, mano? Para a gente conseguir, Laurinha, para a gente conseguir aqui essa fluidez e essa conexão que você consegue fazer, né, com todos os convidados e convidadas. E, Léo, um grande beijo, eu espero que quando acabar a pandemia, a gente se encontrar também pessoalmente, tá bom? Beijo. Beijão. Manda aí, Léo, teu tchau para a gente encerrar aqui. Vocês dois estão na mesma cidade, são de Recife? Isso. Oh, beleza. Então, uma triangulação. Recife, Rio Grande do Sul, eu no meio, estado de São Paulo, ali, lá para o interior. Maravilha. Agradeço demais esse espaço. A Laura está ficando cada vez mais fácil, né, de participar, tá bem gostoso mesmo. Acho de novo já falei isso, é uma ótima iniciativa. E olha, que bom que deu para entender a minha pergunta, porque eu estava pensando em 3 coisas ao mesmo tempo, no final tive que arrematar, era para ser 3 assuntos, mas que bom que deu para fechar alguma coisa. Então, é isso aí, foi ótimo, foi inspirador e dá mais energia para a gente, né? Vamos esperar aí, então, as próximas lives. Estou ansioso para voltar. Vamos sim. A programação está ficando cada vez mais interessante. Tudo é muito interessante aqui, né? Porque a nossa riqueza, cada conversa, cada papo aqui, a gente descobre coisas, a gente traz assuntos, traz reflexões. Nós temos uma programação fantástica aí pela frente para tratar sobre mídias sociais, sobre como é que a campanha política vai estar se dando, não é só nas redes sociais, mas o quanto os candidatos estão preparados para lidar com a internet, né, com a agilidade da internet, com a rapidez, a fluidez, enfim. E a gente vai ter mais papo com o deputado Mário Edinger, que vai vir aqui também trazer um tanto da experiência dele dentro do PDT, dentro da política aqui para a nossa militância. Olha, é uma riqueza. Eu estou adorando fazer assim. Eu nunca imaginei que essa quarentena fosse ser tão produtiva para mim nesse sentido, sabe? De poder interagir com tanta gente bacana e principalmente estando assim, tão longe. Olha, quando é que eu ia conseguir sentar com Juliana Brizola, Adriana e Léo ao mesmo tempo? Né? Que loucura, né? Que loucura. São 2 vantagens, né, dessas conversas serem virtuais.
dá para fazer essa aproximação do Brasil inteiro e elas ficam gravadas. Não é uma conversa que vai embora. Né? Isso, exato. Então, assim, gratíssima a turma boa que nos assistiu até agora. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com a militância o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar, que vai ser muito inspirador para muita gente. Então, gratíssima mais uma vez a todo mundo que participou, a quem assistiu, a quem ainda vai assistir. Um beijo e fiquem com Deus. Beijão.